Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Senhor dos cristãos, Rogai por nós. São Bento, São Mauro, Rogai por nós. São Roberto Maria, Rogai por nós. São Pai e Espírito Santo. Bom dia a todos. Então, como a madre pediu, eu fiz o doutorado na Unicamp, mas num tema extremamente restrito, né, como todo doutorado, e que não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, para a sorte de vocês, né? Então, eu trabalhei com genética de micro-organismos, né? Então, uma coisa muito específica para determinar a estrutura tridimensional de proteínas. Então, fiquem muito felizes com o tema de hoje aqui, né? Mas esse doutorado eu defendia já, né, em 2008, e logo depois eu ingressei na área de ensino, né? Enfim, continuei um tempo na área de pesquisa, me aventurei um pouco na área de pesquisa de história da ciência, com algumas pesquisadores aqui na USP, mas devido a algumas incompatibilidades de princípio, fui convidada a me retirar. Logo que eu vim para São Paulo, né, eu morava em Campinas, eu procurei continuar na minha área de pesquisa, que era genética, mas, enfim, por uma série de circunstâncias, por causa da necessidade da escola e mesmo as necessidades familiares, eu procurei mudar um pouco de área e ir para uma área que eu pudesse conciliar melhor as atividades da escola, da família, que, enfim, estava crescendo. E então fui para a área de história da ciência, mas por causa de eu não defender a teoria da evolução, né, e não defender isso publicamente, e pelo contrário atacar isso publicamente, isso ser contra de fato as diretrizes, né, da academia, mesmo não sendo essa área de pesquisa que eu estava indo tratar, no caso, né, com esse grupo de pesquisa, a líder do grupo, de fato, no meio lá da praça mesmo, nem foi na sala dela, disse que isso não era aceitável, que ela não podia admitir no grupo de pesquisa dela, que era um grupo de pesquisa de ensino em genética e evolução, sendo que eu sou doutora em genética e evolução, ela não podia admitir uma pessoa com esses princípios, né, que não admitisse a teoria da evolução. Então foi basicamente isso. Enfim, então mais ou menos eu continuei os meus estudos por conta própria. E o que nos interessa aqui hoje é de fato falar um pouco, né, dessa relação aparentemente, né, divulgada como contraditória, né, entre igreja e ciência. E, na verdade, mostrar que isso é uma falsa ideia, mas é mais uma mentira que se propaga, sobretudo na escola, né? Então, e disso eu posso, de fato, falar com bastante conhecimento de causa, né? Então, a minha área de formação não é história da ciência, apesar, né, de eu ter interesse, ter de fato tentado ir por esse lado aí. Eu não sou especialista nisso, mas de ensino, de biologia, eu posso falar bastante, e eu posso falar bastante do que é divulgado através dos livros didáticos e, sobretudo, da má formação dos professores, né? Então, que a gente tem acesso normalmente por aí, para aqueles que não vão procurar mais a fundo, esse falso dilema entre ciência e fé, e considerando aqui, né, a Igreja Católica, né, principalmente como, digamos, a grande retrógrada, né, e aqui atrasou o desenvolvimento da ciência na nossa sociedade, né? No mundo, então, a Igreja que teria sido esse empecilho, emperrou, né, o desenvolvimento da ciência. E isso é de fato
o que se mostra nos livros didáticos, o que se divulga, né, principalmente na escola. A gente pode dizer bem francamente que é na escola, no ensino fundamental, onde a gente começa, né, enfim, a ter um desenvolvimento das capacidades de abstração, enfim, de estudo, que vão, né, ter mais desenvolvimento no ensino médio. É na escola que a gente fica ateu, tá? E, de fato, é o que a gente observa e, na verdade, é o que aconteceu comigo, né? Então, eu estudei em colégio católico, mesmo sem ser batizada, né? Meus pais me colocaram no colégio jesuíta, o colégio mais antigo, né, de Salvador. Estudei desde pequenininha lá e eu fiquei, de fato, ateia por causa da escola, né? Na escola católica que a gente aprende que a igreja fez tudo errado, né? Que todos os males do mundo é por causa da igreja católica, que tudo que deu errado, se não foi por causa da igreja, é porque ela foi cúmplice, né? E infelizmente é isso que vem, continua sendo ensinado. Então a gente pode dizer que a escola, em relação à ciência, ela propaga dois falsos mitos, né? Que estão relacionados. Primeiro, que para ser verdade uma coisa tem que ser cientificamente comprovada através de testes, né? De experimentos, e que é isso que a gente pode afirmar que é verdadeiro e acabou. E que, dado esse poder da ciência, né? A igreja, com receio, né, de que essa verdade viesse à tona, foi exatamente responsável por retardar o desenvolvimento da atividade científica, né? E aí a gente tem sempre como caso clássico, né, a história do Galileu, né? Bom, eu não vou me ater tanto ao primeiro caso, mas as pessoas que são da área de história da ciência, né, qualquer um, não precisa nem de fato ser católico, qualquer um que vai estudar um pouquinho mais a fundo, não precisa ser especialista, está em qualquer fonte mais específica na internet, constata que isso é uma grande mentira, tá? Que exatamente o que a gente estuda na história da ciência, que ciência é uma coisa que vai se desenvolvendo, que não existem, né, grandes personagens salvadores, não existem os super-homens da ciência, e que a ciência tem seu limite, né? Então, se a ciência vai estudar exatamente a matéria, as suas propriedades, a sua atividade, se a gente consegue definir o que a ciência estuda, é porque ela tem limites. Logo, ela não é capaz, por si própria, exatamente, devido ao seu objeto de estudo, de abarcar tudo, né? Então, isso é muito claro para qualquer pessoa ligada à filosofia da ciência, à história da ciência, mas numa escola não é isso, né, que se ensina por aí, isso que se divulga nos livros didáticos, né? E exatamente vai ser esse desenvolvimento da ciência que parece que ao longo da história salvou o homem, né? Libertou o homem e deu a sua verdade, a sua real capacidade de conhecer. E então eu não vou me aprofundar tanto nesse aspecto, e sim tratar um pouco mais desse segundo mito, né? E dizer, né, mostrar para vocês através de diferentes linhas que na verdade foi sim a igreja a promotora da verdadeira ciência, desse verdadeiro conhecimento. E isso a gente pode constatar simplesmente porque é através das coisas criadas que a gente tem a ideia de um ser inteligente, criador, né? Então, já as Sagradas Escrituras falam disso, né? Que é necessário a observação da criação do mundo, que é a criação, esse segundo livro que Deus fez. Então, necessariamente a atividade científica, né, ela nos suporta a fé, né? Ela exatamente vai ser esse preâmbulo, vai dar as bases
para um conhecimento de Deus, para a gente exatamente ter uma fé sólida. A gente tem que ter essa fé sólida baseada na razão, no exame da natureza, né? Então isso é nas Sagradas Escrituras, isso está dito. Também isso é defendido pelos santos padres, né? Abertamente, obviamente. Então, todos os santos padres vão afirmar, assim como isso que a gente está vendo aqui em São Boaventura, né? Porque exatamente toda a obra da criação sendo feita pela palavra, pelo verbo de Deus, contém uma ideia. E se nós somos semelhantes então a Deus, né? Então somos imagem de Deus, é pela inteligência, e é exatamente pelo desenvolvimento dessa inteligência, desse conhecimento, que a gente consegue constatar essa inteligência criadora, né? No verbo, na criação, para cada ser existe uma intenção, existe uma verdade, existe uma inteligibilidade. Então, necessariamente, a atividade científica vai ser exatamente promovida pela Igreja, né? Estimulada e desenvolvida. Então, vimos pelas Sagradas Escrituras, vimos pelos Santos Padres, vimos pelos documentos, né? Pontifícios, né? E, obviamente, sendo conhecimentos com abrangências distintas, né? Ou da fé, né? E da ciência, da teologia e da física, que ele vai chamar aqui de ciência, né? Cada uma deve se manter no seu campo, né? Mas, obviamente, uma suportando a outra, né? Então, aqui nesse documento, Providentíssimos Deus, exatamente o que está dito aqui, né? Desde que se mantenham nos seus limites e, segundo a palavra de Santo Agostinho, tomem cuidado de nada afirmarem ao acaso, nem tomarem o desconhecido pelo conhecido. Então, a toda a postura da Igreja, por isso que a gente pode de fato dizer que ela foi a promotora da verdadeira ciência, é de uma imensa cautela, de um imenso cuidado e de um imenso incentivo à ciência. E quando a gente vai ver isso, né, muito claro, exatamente quando toda a sociedade, ou pelo menos claramente a sociedade via que existia, né, um princípio unificador, existia então uma doutrina unificadora numa sociedade, que é a sociedade medieval. Disso a professora Laura deve ter, né, enfim, falado bastante ontem. Então, eu não quero me sobrepor tanto, né? Mas é porque não tenho essa capacidade. A gente vai ver exatamente na civilização medieval o surgimento dessa grande entidade que vai ser berço, né? E grande raiz da atividade científica, que é a universidade, né? Então, vocês... Enfim, não sei exatamente o que a professora Laura tratou aqui, mas as universidades, né, como centros de saber, de desenvolvimento científico, elas são promovidas pela Igreja, né? Vai ser exatamente uma consequência desse desenvolvimento do saber dentro dos mosteiros, né? É disso que surgem, né, as universidades. Chega a um ponto tal, a gente pode dizer assim, fazer a seguinte analogia: chega ao ponto tal, é uma quantidade, uma imensidão de saber dentro dos mosteiros, dentro da vida monástica, que ao mesmo tempo, com o desenvolvimento das cidades, a necessidade, a interação com a civilização, com as outras pessoas, com o povo, era tanto que foi necessária a criação da universidade, né? Então a universidade vai brotar dessa vida intensa, intelectual e científica desenvolvida dentro dos mosteiros. E como a gente pode de fato constatar isso, né? Realmente verificar essa relação da vida religiosa associada a esse cultivo do saber, o cultivo da ciência, e que emerge para dar conta dessa sede de saber, fazendo a universidade para exatamente ensinar as pessoas, ensinar o povo, por causa da quantidade gigantesca de invenções que surgem nesse período, né? Então a gente vai ter na sociedade medieval, unificada por essa doutrina, uma necessidade de conhecer
para atuar, para desenvolver toda a parte de fermentação, toda a parte de cerveja, toda a parte dos moinhos, ao desenvolvimento de óculos, tem uma série, a gente vai, isso tudo tá na internet, é só colocando, isso tudo está disponível. O que eu quero evidenciar aqui para vocês é exatamente onde isso é divulgado nas escolas, né? E mesmo, enfim, não se propaga, né, no meio comum de maneira geral, né? Isso aqui, né, está sempre restrito para as áreas específicas do saber e relacionadas aqui à história da ciência. Então, os fornos metalúrgicos, guindaste, o vidro, o espelho, tudo isso, por que surge? Porque então tinha esse desenvolvimento grande do saber que era promovido pela vida religiosa, aliado a essa necessidade prática. E, ao mesmo tempo, essa necessidade prática era de uma grande troca, né, com as pessoas do local. E isso a gente pensando, né, com o crescimento das cidades. Então, a gente pode dizer que a sociedade medieval, toda unida por uma doutrina comum, foi simplesmente uma sociedade prática, onde coisas conhecidas resultaram no desenvolvimento de atividades. Então, não é simplesmente o saber pelo saber. E o próprio Santo Alberto Magno tem também, que eu não coloquei aqui, mas tem exatamente uma situação que fala disso. O saber pelo saber é inútil, né? Bom, então a gente tem todo esse desenvolvimento ocorrendo, né? Exatamente, por quê? Por causa dessa busca pelo conhecer, busca pelo atuar, que tem como fundamento a religião católica. Então a gente pode dizer isso, que a necessidade de atuar fez com que o homem medieval transcendesse, né, o conhecimento, o saber intelectual e desenvolvesse uma série de técnicas e de procedimentos. Mas não só com a instituição concreta da universidade, a observação real dessas diversas descobertas, desses diversos aparelhos, desses diversos instrumentos, dessas diversas técnicas de fazer, mas também comprovando como na própria vida religiosa, né, entre vários religiosos, padres e outros, e monges, a gente viu despontar figuras cientistas, né? Então, se você coloca na internet simplesmente lá uma lista de clérigos cientistas, é uma coisa que não cabe no slide, né? Uma quantidade de gente que, desenvolvendo a vida religiosa, aliava isso à prática científica, é gigantesca, né? Então, uma lista gigante de gente de muita importância que estava exatamente desenvolvendo ciência durante o desenvolvimento da vida religiosa. A gente tem, por isso, né, a própria figura aqui de Santo Alberto Magno, que é exatamente considerado padroeiro das ciências, por isso, né, para suas diversas atividades, observações e obras científicas relacionadas com diversas áreas do saber. Então, ele tem estudos do que se chamava de filosofia natural, né, que a gente hoje, enfim, conhece um pouco, seria o que a gente chamaria de biologia, né, mas não só isso, né, também da física, também de meteorologia, enfim, uma série de estudos feitos, né, por Santo Alberto Magno. E de novo aqui, né, citações que vêm exatamente como é o estímulo a essa observação e a experimentação, sim, tá? Coisa que exatamente vai ser propagada diferente pela Revolução Científica. Então diz ele aqui, né, cabe-lhe muito mais a serviço da filosofia natural buscar as causas das coisas naturais. Dizer que a prova pelos sentidos é mais segura no estudo da filosofia natural e situa-se acima da teoria sem observação. A experiência, através de repetidas observações, é a melhor mestra no estudo da natureza, né? Então,
não é isso que é divulgado na escola. Então, eu vou mencionar aqui brevemente para vocês alguns nomes, né, de religiosos e cientistas, não necessariamente dos mais importantes, mas simplesmente eu escolhi uns muito antigos para mostrar que, obviamente, a atividade religiosa é muito promotora da ciência por causa dessa observação da criação, e outros porque de fato tem nomes já conhecidos e muitas vezes a gente nem sabe que eram religiosos. Isso é bastante comum acontecer, né? Eu digo isso sobretudo dos que estão ligados na área de biologia, e vários outros que eventualmente, apesar de terem a vida religiosa e desenvolverem ciência, nem sempre tomaram posturas corretas, fizeram interpretações adequadas, estavam sujeitos, como todo indivíduo, ao erro, e muitas vezes foram advertidos pela igreja. Por quê? Por ser ela promotora dessa verdadeira ciência, né? Então vejam só, a gente tem como um dos primeiros da lista um Papa, né, Silvestre II, que vai ser exatamente um dos responsáveis pela divulgação dos algarismos indo-arábicos, né? Então ele tem estudos gigantescos sobre matemática. Foi uma figura muito importante historicamente, não vou entrar em detalhes aqui mesmo porque eu não sei, mas ele tem obras, né, de fato sobre geometria, vai ajudar bastante o desenvolvimento dessa área da ciência, e se atribui a ele a construção do primeiro relógio mecânico. Isso, como, né, uma informação muito antiga, né, ainda, enfim, não parece ser uma coisa inteiramente certa e garantida que tenha sido o primeiro, mas que seja, né, o segundo, o terceiro, enfim, pouco importa, né? Eu quero dizer assim que, de novo, existe, né, uma prática do saber aliado à construção, ao desenvolvimento de técnicas e objetos, né? Então isso, né, há bastante tempo atrás. E aí a lista se estende absurdamente, né? Quem normalmente vai atribuir, né, o heliocentrismo a Galileu, saiba que isso, em primeiro lugar, já tinha sido proposto já no mundo grego, né, mas vai ser defendido nessa época primeiramente por Nicolau de Oresme, né, que não só vai defender o heliocentrismo, como um dado, né, mas sim como uma hipótese. Mas ele vai ser dada muita importância porque ele vai ser o primeiro a desenvolver um estudo geométrico para demonstrações físicas, né? Então, aqueles desenhos que a gente está acostumado a ver, né, para estudar cinemática e etc., é uma estratégia, né, de estudo e de explicação, primeiramente feita por essa figura aqui, tá? Eu não coloquei aqui, mas era religioso, tá? Eu esqueci, tirei o título dele, coitado, né? Também Jean Buridan, tá? Que vai dar essa teoria do ímpeto, que vai ser exatamente a base para depois se desenvolver as leis da inércia. E não estou me atendo aqui, nem cabe a mim isso daqui, as influências, nem sempre muito, digamos assim, corretas, né, filosoficamente falando, de todas essas figuras, mas sim dessa prática científica. Desculpa. O próprio Albert, né, que era padre, que vai ser responsável pelo desenvolvimento da perspectiva, que isso a gente vai aplicar nas artes, né, mas previamente um grande estudo matemático. E esse outro padre aqui, Christoph Schneider, que vai desenvolver, vai escrever essa obra, vai ser o primeiro, né, a constatar a importância da retina, vai tentar examinar a retina, né, para explicar a visão. Depois, esse padre jesuíta aqui, os jesuítas vão tentar um desenvolvimento gigantesco na área de ciências, é uma coisa assim enorme, dá para fazer uma lista só dos jesuítas, das bases para a geometria analítica. E esse outro padre, né, considerado o pai da astrofísica.
E então, finalmente, a gente pode citar duas figuras que são as mais famosas, né? Que é o padre Nicolau Copérnico, que vai ser o grande divulgador, né? O grande defensor do heliocentrismo, depois, então, né? Defendido abertamente por Galileu, e mais recentemente o padre Georges Lemaitre, que vai ser exatamente o fundador da teoria do Big Bang. Enfim, esse nome aqui vai ser dado por um adversário dele. Esse nome do Big Bang é dado como uma gozação, na verdade, né? Vai ser um grande barulhão, né? Que ele vai chamar assim, que é como se fosse uma brincadeira em relação a essa teoria que ele vai propor, em contraposição ao que se acreditava, né? Até então, que era de um universo, né? Digamos, eterno, né? E esse padre vai ter, então, grande reconhecimento posterior, né, depois da sua morte, porque é a ele que se deve, de fato, o desenvolvimento dessa teoria. Mas é aí que a gente cai, né, no grande caso, do qual eu não vou entrar em detalhes, porque eu sou bióloga, não física, o famoso e sempre divulgado caso, né, Galileu, porque a gente se pensa, puxa, mas então se tinham todos esses padres aí trabalhando com física, com matemática, né? Tantas igrejas que serviram como observatórios astronômicos, a quantidade de gente ligada à astronomia, né? Na igreja era gigantesca, jesuítas então nem se fala. Como é então, né, que eles diziam que a Terra era plana, defendiam e mataram Galileu na fogueira por causa disso? E isso eu falo para vocês porque isso eu escutei de um diretor do Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética da Unicamp, na pós-graduação. Ele dando uma palestra para a gente. Então, isso que qualquer um põe na internet e vê que é falso, as pessoas, é como se fosse um chiclete grudento essa mentira. Atacando a igreja está fácil, né? Atacando a igreja você já ganha pontos, né? Em qualquer auditório, em qualquer universidade, né? Então, dando uma aula sobre transgênicos, que não tinha nada a ver com o assunto, no final da aula, esse diretor falou assim, então, vejam bem, é muito importante a gente conhecer como é o desenvolvimento, né? Dos transgênicos, etc. Não tenho nada contra os transgênicos, tá, pessoal? Antes que alguém faça alguma alusão a isso. Então, é preciso a gente tomar bastante cuidado, porque, né, se a gente não estuda bem as coisas, não entende bem as coisas, depois a gente sai defendendo aí que a Terra é chata e pode ser morto na fogueira. Aí eu falei, peraí, como assim? O que isso tem a ver com os transgênicos? Como assim? Quem defendia que a Terra era plana e foi morto na fogueira por causa disso? Então, claro que era uma alusão, né, a esse caso histórico do Galileu, que ele ignorava absolutamente, mas como essa mentira é fácil, grudenta, é sempre bom falar, né? Porque aí as pessoas já veem claramente a tua posição. E então, se você é contra a igreja, então você já tem meio passo andado para ser cientista, né? Então, o caso Galileu, que aparece tão frequentemente, né, nos livros didáticos, como sendo o início da grande revolução científica, então como se, né, o homem nesse momento tivesse se libertado das amarras perniciosas da igreja, e pudesse então começar a caminhar com o verdadeiro saber, e que a igreja então foi uma grande opressora da mentalidade científica. Bom, em primeiro lugar, né, acho que a gente não precisa falar que é óbvio que nunca se defendeu na igreja que a Terra fosse chata, né? Então está na Suma Teológica aqui, né, em várias outras figuras, se a gente fosse colocar tudo de artes, na Sagrada Escritura, enfim, isso é uma mentira do mais baixo nível, né, que tem. E exatamente, é só olhar a sombra, né, de um eclipse que a gente constata que tem uma borda, não dá para ser, né, plana desse jeito. E então aqui é uma defesa bem clara, explícita, né, de que a Terra era redonda. Mas, enfim, apesar desse
diretor que eu comentei com vocês ter chegado a esse baixo nível, né? Normalmente o que se propaga, sobretudo, é o problema do heliocentrismo em relação... Esse aqui é da Suma. Isso. Né? Mas já tem as Sagradas Escrituras, né? É só porque, enfim, é uma coisa tão gritante que as pessoas repitam isso, né? Que é importante a gente ter uma pessoa de grande autoridade, né? Para a gente mostrar que não é isso que era defendido pela igreja, né? Caso alguém fale, não, mas aí eles estavam interpretando outra coisa em relação às Sagradas Escrituras, etc. Bom, a igreja, em relação ao caso de Galileu, ela foi extremamente sábia, extremamente prudente. Porque o heliocentrismo não era uma novidade. Não é que Galileu chegou assim, olha pessoal, que eu descobri aqui com minhas lunetas, venham ver todos aqui, que coisa interessantíssima, né? E a gente vai agora conseguir salvar a humanidade por causa disso. Não, o heliocentrismo era uma ideia já defendida desde os gregos, né? Então aqui, Aristarco de Sarto já defendia a ideia de um heliocentrismo, sim, né? Nicolau de Oresme, como eu falei para vocês, também já propunha isso, já levantava essa hipótese que Copérnico vai conseguir, né, desenvolver matematicamente com mais fundamento. No entanto, os cálculos que se tinha na época, todas as observações astronômicas que se tinham, batiam bastante coerentemente com o geocentrismo, né? Que na verdade a gente ia falar não de geocentrismo propriamente, né? Mas de geoestatismo, né? Não que a Terra não girasse, né? Mas sim que ela ficava parada numa certa posição. E as motivações dessas pessoas, o próprio Nicolau, talvez, do Copérnico, com certeza, e do Galileu, não foram motivações astronômicas que os levaram a defender o heliocentrismo, dado que esta defesa já tinha sido feita por outros, tá? Não vão ser motivações astronômicas. E o que eu contraponho aqui para vocês é um esqueminha de livro aqui, de livro-texto mostrando como seria, né? Esse estatismo, né, comparado com o heliocentrismo, e a figurinha do que Kepler depois, que é de fato quem vai conseguir realmente explicar, né, o heliocentrismo com dados, né, astronômicos mais coerentes. Mas qual era a motivação de Kepler? Era uma motivação pitagórica, era uma motivação neoplatônica. Que raios é essa figura aqui? São as figuras geométricas que ele, então os sólidos geométricos que fizeram ele imaginar como seria o movimento dos corpos, dos planetas ao redor do Sol, né? Então, essa ilustração aqui exatamente reflete aquilo que Kepler pensava, o que ele queria. Então, que se houvesse uma representação perfeita das figuras geométricas no céu, né? Que a rotação seguisse esse padrão geométrico perfeito por causa de uma ideia pitagórica. De Platão, que tem a ver com o esoterismo? Isso mesmo, tá? Então exatamente. Exatamente, é uma ideia mística que vai exatamente estimulá-lo a seguir por essa linha, e então, fazendo observações, fazendo cálculos, ele consegue encaixar. Mas as coisas foram bastante bem intricadas. A literatura sobre as relações Copérnico, Galileu, Kepler e todo mundo é uma coisa vastíssima, porque tem tanta informação sobre isso, exatamente para mostrar que não eram motivações, dados astronômicos que levaram a esse desenvolvimento, que a gente não dá conta de ler, né? Sim. E a constatação de que não eram dados astronômicos que levaram a isso, porque
astronomicamente, Não havia porquê. não havia porquê. E é daí que a igreja vai exatamente ter toda a cautela, né? Sim, olha, de fato não há porquê a gente dizer que não é assim, mas também não há porquê a gente dizer que é assim. Portanto, vamos manter aquilo que a gente acha que a gente constata que não contradiz a fé, né? E que é o que parece que está nas Sagradas Escrituras, né? Então, aqui eu vou dar exatamente trechos, né? Só citar brevemente trechos de um artigo da revista brasileira de física, né? Eu fui para as revistas brasileiras, não me arrisquei a procurar o tema de astronômico muito a fundo, mas para exatamente a gente ter uma ideia de como é uma coisa extremamente ampla, divulgada, acessível, presente até numa revista da Sociedade Brasileira de Ensino de Física. Mas que não chega nos livros escolares. Não, nem de perto chega nos livros escolares, tá? Então ele diz isso: nenhuma descoberta astronômica fundamental, nenhuma espécie nova de observação astronômica persuadia Copérnico da imperfeição da antiga astronomia ou da necessidade de uma mudança. E depois Kepler, né, que é quem vai de fato, né, dar fundamentos, vai conseguir, né, fundamentos melhores para explicar o heliocentrismo. Ele viu vantagens matemáticas no sistema de Copérnico em relação ao de Ptolomeu e aderiu ao copercanismo também por ser um neoplatônico, né? Então, essa ideia, né, das figuras perfeitas, né, celestes, que teriam promovido a sua defesa, ou pelo menos o seu estudo, né, do heliocentrismo. Então, isso está num artigo chamado O Início da Revolução Científica, questões acerca de Copérnico e os epiciclos, Kepler e as órbitas elípticas, tá? Desse autor aqui, né? Enfim, e aí, o que então vai fazer com que Galileu, né, defenda esse heliocentrismo, de novo, não vão ser fundamentos astronômicos. Uma dos dados que Galileu vai dizer para defender o heliocentrismo vai ser o movimento das marés, né? Que não tem relação nenhuma com o heliocentrismo, né? E sim com a Lua. O que diz então Galileu, né? Por que ele queria tanto que, né, tivesse o Sol no centro? Porque ele vai colocar essa ideia aqui: a luz é substância espiritualíssima, sutilíssima e velocíssima, que difundindo-se pelo universo penetra tudo sem resistência, aquece, vivifica e torna fecunda todas as criaturas viventes. Ele próprio, aqui citando aqui um trecho da obra do Copérnico, né, que foi, digamos, condenada, né, esse De Revolutionibus. Ele vai colocar aqui: Deus colocou no sol seu tabernáculo. Ele, tal qual o esposo que sai do próprio tálamo, saltou como um gigante para escapar. Então, na sua obra que ele vai mencionar isso, né, para exatamente querer dar fundamentos teológicos para o seu heliocentrismo. A igreja, então, em relação ao caso Galileu, ela vai ser extremamente prudente. Em nenhum momento ele foi queimado na fogueira, né? Ele vai ser instado insistentemente a não defender como certa, e sim só como hipótese, essa teoria heliocêntrica, exatamente porque não havia dados suficientes disponíveis para comprovar aquilo, e tinha uma série de outros problemas, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui, devido à sua proximidade ao Papa Urbano V, né, o Papa de então, para exatamente esconder toda essa mística, uma mística que inclusive afetava a nossa fé, porque implicava em problemas em relação à Santíssima Eucaristia, por causa das questões de acidente, enfim, que eu não vou tratar aqui, né? Então tem toda uma questão política por trás, mas em relação à ciência, o que a gente pode ver que a igreja foi extremamente cautelosa em não defender uma coisa que não era certa. E veja bem,
Estamos num período em que a astrologia era praticada absurdamente, a alquimia praticada absurdamente. Não significa, então, que na Idade Média, né, e já no final da Idade Média, mais ainda, né, nesse período aí, não havia coisas erradas, não houvesse um monte de práticas condenáveis, né, um monte de práticas de magia, que são exatamente completamente anticientíficas. É exatamente nesse contexto que a Igreja dá toda a cautela, toda série de problemas filosóficos, Guilherme de Ockham, enfim, o nominalismo, uma série de problemas acontecendo em relação à filosofia. O que a Igreja vai fazer? Vamos tomar cuidado com isso daqui. Se a gente não pode, de fato, constatar, é preciso ter cautela e não se pode defender por certo aquilo que é algo duvidoso, que é só uma hipótese. Então, antes que, né, se defenda por aí que a Igreja já perdeu o perdão, né, pelo caso Galileu, eu leio para vocês aqui um trecho do que disse o cardeal Ratzinger num discurso esse, né, que ia ser proferido na Universidade em Roma, e deu um grande problema, exatamente porque tratava desse caso, desse pepino, né, histórico. Não deixaram Exatamente, não deixaram ele falar, porque ele tinha uma coisa muito verdadeira a ser dita. A Igreja, na época de Galileu, manteve-se muito mais perto da razão do que o próprio Galileu. E ela tomou em consideração as consequências éticas e sociais do ensino de Galileu também. Seu veredito contra Galileu foi racional e justo, e a revisão deste veredito só pode ser justificada com base no que é politicamente oportuno. Com certeza. Então, o que vai ser pedido a Galileu é que ele não defendesse como verdadeiro aquilo, né, que não era certo, né? Se vocês forem colocar na internet, né, esse caso, vocês vão achar sempre a figura do cardeal, que é santo, Roberto Bellarmino, que, enfim, a gente também tem como uma grande figura na ciência, que foi extremamente cauteloso, cuidadoso. E ele vai exatamente repetir isso. Né? A gente não pode ter por certo algo que é duvidoso. Né? Então, naquilo que contradiz as Escrituras, é preferível ficar com o que as Escrituras dizem, sem a gente saber. Caso seja o contrário, vai ser necessário conciliar e saber como resolver. Né? Então, para fechar esse caso, acho extremamente importante essa citação do Ratzinger. E agora, então, não houve nenhum desenvolvimento na área de biologia, né, pela Igreja, não havia estudo, né, da área biológica. Não, de novo a gente tem uma lista gigantesca, né, de religiosos ligados ao que se chamava, né, de filosofia natural, e mesmo toda atividade, né, que se desenvolvia dentro dos mosteiros de produção de cerveja, de vinho, de queijos, toda essa parte, obviamente, toda a parte de botânica é uma coisa que necessariamente requer o estudo científico, né, a experimentação constante. Mas a gente tem figuras muito, muito importantes e ressalto elas por quê? Porque na maioria das vezes não se atribui os títulos religiosos a esses personagens, né? Lázaro Spallanzani, que está praticamente em todo o livro de biologia quando se trata de desenvolvimento sobre as pesquisas em relação à origem da vida, sempre está presente Spallanzani, porque ele foi um dos primeiros a mostrar que a vida vem sempre de uma vida pré-existente, né? É que se você ferve, esteriliza soluções, caldos nutritivos, mata os micro-organismos, né? E dali nada sai, né? Então ele estudou os micro-organismos, esse aqui é o Spallanzani, né? E os seus estudos microscópicos, né? Então ele pode ser considerado um dos pais da citologia. Toda essa parte, obviamente, vai depender do desenvolvimento do microscópio, né? Então é um pouco a posterior, mas não que não houvesse estudos, né, de história natural, sobretudo ligado à botânica, mas também a muitos dos animais e micro-organismos, sem necessariamente observá-los.
O padre Bonaventura Corte e o padre Jean-Baptiste Carnoy são exatamente figuras que dão nomes para importantes técnicas de fixação de células, né? Até hoje se usa esses métodos para corar e montar as laminazinhas para se olhar no microscópio. Quem desenvolveu foram esses padres, né? E normalmente ninguém sabe que eram padres, né? Eu mesmo não sabia, tá? Eu descobri para fazer essa apresentação que o Corte aqui, o Carnoy, eram exatamente eram religiosos, né? A gente tem também a figura de Luigi Galvani, que não era um religioso, né? Apesar de ser da ordem terceira franciscana, ele foi casado durante muito tempo, mas ele foi um católico muito praticante e na época, né, exatamente da Revolução Francesa, né, que tudo, enfim, todas as influências que levaram para a Itália, houve uma grande perseguição aos cientistas católicos e ele perdeu seu cargo na época, porque exatamente não digamos, foi contra, né, os seus princípios, com seus princípios, não abandonou a religião. E ele vai ser, junto com o Papa Bento XV, um dos principais fundadores dos primeiros realmente institutos de pesquisa, né? Então esse Papa vai dar um incentivo gigantesco. Pode ser, pesquisa do século XIX. Deve ser um outro numerinho. Tá. 14 e tal. Eu não estou com um livro aqui. Mas 15 metros. Tá, depois eu verifico aqui. Posição pro 10º. Então, tem mais alguém 15? Não. Deve ter. Então, eu não sei, tá? Então eu preciso corrigir isso daí. Eu não sei, mas enfim, é o Papa da época de então, né? Se alguém tiver o Google aí para colocar, vai instituir diversos institutos de pesquisas, vai ter um grande desenvolvimento da obstetrícia nesse período, e esse Luigi Galvani vai ser quem vai dar os fundamentos para a fisiologia, né? Saber que impulsos elétricos, né, correm pelo nosso corpo e que todo o nosso sistema nervoso se baseia em correntes elétricas conduzidas através de neurônios, vai ser fruto do desenvolvimento do trabalho do Galvani, que vai ter muito incentivo, de fato, aporte da Igreja Católica. E até hoje, né, até hoje na faculdade a gente usa esses experimentos do Galvani para fisiologia humana, né? Toda a parte de estimulação elétrica a gente usa lá os músculozinhos de RAM, que era o objeto dele lá de estudo, para estudar fisiologia humana, a parte de eletrofisiologia. Bom, então a gente chega finalmente na figura extremamente famosa, né, que de novo é muito recorrente nos livros didáticos, que é a figura do Mendel. Mas é Bento XIV. Então, eu errei o número, acertei o nome. Bento XIV. Então, de fato, né, o Bento XIV vai ser muito... Ele vai até ser chamado Papa Iluminista, né, por causa disso. Ele vai, assim, incentivar muito, vai ter compra de equipamento, ele vai nomear mulheres, né, para cargos importantes, né, na universidade, e vai ter um desenvolvimento bem grande dessa área da obstetrícia devido ao incentivo desse Papa, com modelos anatômicos, uma série de coisas. Bom, Mendel é uma figura modelo. Esse daqui dificilmente, né, não se fala que ele era monge, não dá, porque todas as fotos dele, ele está de batina, então não teria como o livro didático esconder isso, né, que não era um religioso, né, não tem como. E mesmo porque os trabalhos deles foram desenvolvidos dentro do próprio mosteiro, então isso não tem como esconder, mas isso fica en passant e tirado totalmente do seu contexto. Por que, né, no mosteiro? Por que ele foi lá, que ele conseguiu fazer? Não era mais fácil ele ir para uma estufa, né, no instituto de pesquisa qualquer?
que era muito maior, né? Por que tinha lá? Simplesmente porque lá tinham 30 mil mudas, né, de ervilha, tinha uma área, a ervilha é pequenininha, não é que a gente precisa de um grande, super campo de monocultura para criar ervilhas, mas enfim, tinha um espaço para isso e isso já era feito, né? E por que era feito lá? Por causa dessa intensa interação do mosteiro com a cidade, com a sociedade local, que era exatamente, tinha muito fecunda ali essa atividade de prática de cruzamentos de variedades para aprimorar a agricultura. Então, era no mosteiro, que tinha uma biblioteca vastíssima, né, que as pessoas exatamente conseguiam estudar, consultar e aplicar técnicas. Tá? Então, os estudos que Mendel vai fazer surgem exatamente porque ali no mosteiro era um ambiente científico. E o superior dele, na época, dá um grande estímulo a isso. Né? Convocava pessoas, estimulava que se fizesse esse tipo de estudo. Então, tá lá Mendel como uma figura isolada? Não. Tinham outros colegas que também praticavam a chamada filosofia natural. Então, Mendel vai fazer o que até hoje se chama de um dos experimentos mais elegantes, né? Por quê? Por que elegante? Né? E isso quem falava era um importante professor nosso da área de genética e evolução, né? A gente pode exatamente atribuir aos experimentos do Mendel o nome de experimento elegante, porque é simples, porque é reprodutível, né? E porque foi facilmente matematizado, né? Então, ele fez um estudo vastíssimo, né? E muito extenso e extremamente cuidadoso, né? Então, o seu mérito está nos cuidados com que ele registrou esses dados. Então, basicamente, né? Enfim, não sei se vocês recordam, né? Ele vai usando essas 30 mil mudas, né, de ervilha ao longo de 7 anos. Ele vai fazer diversos cruzamentos controlados entre essas plantinhas, observar o resultado dos filhotinhos, né, dessas plantas, colocar a sementinha para crescer, esperar o desenvolvimento da característica, observar e anotar, né? Cruzamentos entre 1.700, enfim, muitos indivíduos. Ele vai anotar isso extensivamente, vai observar e vai matematizar, né? E daí ele vai tirar as leis da hereditariedade. Mendel vai publicar os seus dados, ele vai ter sempre uma intensa interação com essas associações, né, de cultivadores, de agricultores, então, né, com grande interação científica. No entanto, a gente está aqui no meio do que se chamava Morávia, né? Ainda era Império Austro-Húngaro, né? Então, está ali num local que ainda não tinha um grande nome nem projeção científica. Então, ele vai publicar esses dados, no entanto, numa revista, digamos que a gente falaria hoje, né, de baixo impacto, né? Divulga isso em algumas comunicações, né, algumas palestras nessas sociedades de agricultura, mas o seu trabalho não vai ter impacto nenhum, né, no momento, então, né? Poucos vão dar o valor para essa regra que ele vai tirar, que explica os mecanismos, né, de herança, mesmo sem conhecer molecularmente como é que aquilo se dava, que substância estava ali, né? Ele simplesmente vai dar alguns nomes para atribuir a certas estruturas que deviam estar no corpo, mas que ele não saberia dizer quais são, simplesmente pelos dados matemáticos. E aí eu quero contrapor com vocês, porque é bastante interessante, a figura do Mendel com o Darwin. Em que sentido? Tá? Em 1863, o Mendel vai acabar as experiências que ele tem, né, durante esse tempo todo que ele está realizando. Não era só com plantas, ele fazia experiências com vários outros seres vivos. E aí vai passar 3 anos redigindo o seu trabalho. Em 1865, ele vai propor nessas comunicações, nessas sociedades, e em 66 ele publica oficialmente, tá? Esse trabalho, que então não parece muito importante, as pessoas, enfim, não dão a importância devida para aquilo, né? Que se perguntava há bastante tempo.
Como é que às vezes eu misturo um com o outro, dá misturada, às vezes eu misturo um com o outro e aparece uma coisa totalmente diferente? Como é que se explica isso? E aquilo não tem nenhum impacto. Vejam bem que, por outro lado, contemporaneamente, né, um pouco antes, o jovem Darwin vai viajar pelo mundo, né, vai ter o patrocínio aí dessa viagem pelo mundo, vai fazer uma série de observações. Quando ele retorna, ele começa a redigir, né, aqui está invertido, em 1837, ele começa a redigir um livro acerca do que ele observou o mundo afora e das suas ideias. Em 1842 ele vai fazer alguns cruzamentos com pombos, né? Então tem aqui a figurinha dos cruzamentos que ele fez com os pombos, mas que ele só observa, né? E aí o tempo passa, 20 anos depois praticamente, né? É que ele vai publicar também um artigo, que também não vai ter nenhum impacto. E aí a minha pergunta é, por que, primeiro, muito curiosamente, né, Mendel está lá no seu mosteiro, desenvolvendo esses experimentos, faz um experimento super elegante, descobre uma coisa extremamente concreta, científica, que explicava um monte de perguntas que se tinham na época, e não tem nenhuma projeção. Darwin, logo que retorna da sua viagem, ele consegue um cargo na universidade. Ele demora anos para escrever esse livro, publica o artigo que ninguém lê, que não tem impacto nenhum, e até que então insistem para ele terminar o livro. O livro, que é gigantesco, enorme, mais de 500 páginas, super chato, super descritivo, tem um impacto enorme, né? Vai ser publicado mundialmente, vai ficar famoso mundialmente. Por que há essa projeção, né, do Darwin, gigantesca, enorme, e por que não houve essa projeção para uma pergunta muito mais profunda, a qual o Mendel conseguiu responder? Que experimentos Darwin fez? Darwin não fez experimento nenhum e propôs uma hipótese. Que experimentos Mendel fez? Diversos, repetidos, reproduzidos, consistentes, e do qual ele tira uma lei geral. E que projeção ele teve? Nenhuma. Então, há quem diga, isso se defende hoje, de novo, na área específica de história da ciência, e um dos motivos pelos quais Mendel não deve ter tido projeção na época, depois ele vai ser redescoberto, sim, exatamente porque não tinha nada a ver com as ideias darwinistas, não tinha nada a ver com as ideias evolucionistas. Então, que importância aquilo tinha? Era muito regular, era muito certinho, né? E que tinha aquilo ali de revolucionário? Nada. Então, se defende isso. E essa não é uma posição católica propriamente, eu quero dizer, não tem nenhuma relação. É uma posição acadêmica que algumas pessoas defendem. Porque ele não tinha nenhuma relação com essa ideia que estava tão muito mais interessante, tão muito mais na moda. Então, falou, isso aqui não tem muita importância para a gente agora. O que nos interessa aqui agora é esse negócio de mudar e tirar Deus da criação. Enquanto Mendel exatamente vai explicar o mecanismo de constância e diversidade ao mesmo tempo, a genética é um negócio fabuloso, né? Como é que a coisa está sempre mudando e está sempre igual ao mesmo tempo. A espécie muda absurdamente e não sai dos seus limites. Né? É isso que Mendel exatamente dá o arcabouço. Né? Obviamente, a genética não é só mendeliana, a gente conhece uma série de outras coisas atualmente, mas nada em Mendel foi desrespeitado, sua lei é robusta, né? E por isso da elegância do seu trabalho científico. Então, isso que explica a diversidade e a constância não bate, depois, diferentemente do que vão falar, não bate com essa mudança espontânea, caótica, irracional, que de repente gera ordem nos seres vivos, que é o que a teoria da evolução propõe. Então, o que muitos autores defendem é que exatamente havia um partido, havia um grupo, um interesse em que as ideias de Darwin se projetassem.
Então, a gente pode, com isso, citar aqui uma importante historiadora da ciência, que fala que o clímax da Revolução Científica, né, está em A Origem das Espécies. Porque é essa obra do Darwin que vai ser a maior dissolvente das velhas questões, a maior precipitadora de novos métodos, novas intenções, novos problemas dentro do pensamento contemporâneo. Sim, porque é com Darwin que a gente vai exatamente mexer e tentar destruir aquilo que é mais óbvio e mais real na natureza, que é a ordem nos seres vivos, né? Essa ordem que existe na vida e que não tem como a gente não atribuir a uma inteligência criadora. Então, quando a gente chama revolução científica, a gente atribui esse nome revolução para que tipo de mudança, né? Que tipo de mudança houve? Houve mudança de métodos, como se costuma dizer? Foi implantado um método científico? Não havia experimentação antes? Parece que não. A revolução científica se dá por causa de um abandono de uma causa primeira, né? O abandono de que haja um princípio para tudo. Nesse sentido, a revolução científica, não no sentido do método científico propriamente. Não havia matematização, não havia experimentação? Sim, havia. Mas tudo isso era exatamente a busca na criação por essa inteligência criadora. Se o verbo exatamente é a inteligência, é natural que hajam leis, que hajam regras, que haja matemática na criação. Portanto, a matematização e a experimentação estão, obviamente, intrinsecamente ligadas à atividade científica. A revolução científica não propõe um novo método, ela propõe uma nova interpretação. E para isso, eu gostaria aqui de concluir, eu acho que eu já cheguei aqui no que me interessava, eu traduzi por conta própria, tá? Então pode haver alguns erros, uma carta do Thomas Huxley à sua esposa. Essa aqui é uma figura, o Thomas Huxley, grande defensor do darwinismo, né? Ele é chamado Bulldog, né, de Darwin, exatamente porque ele era o grande propagador das ideias evolucionistas, enquanto Darwin ficava por seu caráter, por seu perfil, ou talvez para manter esse perfil de cientista, ele não ia de fato debater, né? Não ia de fato divulgar amplamente as suas ideias. E o Huxley, que era cientista também, vai assumir esse papel de grande divulgador na sociedade inglesa, né? Então era frequente os debates, as conversas, as brigas, inclusive nos pubs, né? Acerca da evolução, por causa dessa figura aqui bastante simbólica, né, de tudo isso que foi o darwinismo. Que diz ele, então, né? É importante que, apesar de ser cansativo, né, ficar citando, é bem importante a gente se ater aqui ao que ele diz, dizendo que o papel dele não é fundar uma nova escola de pensamento ou reconciliar o antagonismo entre escolas antigas. Nós estamos no meio de um gigantesco movimento, maior do que aquele que precede e produziu a reforma, né? Que reforma é essa? A reforma protestante, que está ligada necessariamente a esse período todo, né, consequente à Revolução Científica, e realmente apenas a continuação daquele movimento. Reforço então o que ele diz aqui, mas não há nada novo nas ideias que estão na base do movimento. Não há nenhuma conciliação possível entre o livre pensamento e a autoridade tradicional. Uma ou outra terá que sucumbir após uma luta de duração desconhecida, cujas questões laterais serão problemas políticos e sociais. Mas ele está muito certo mesmo, né? Então, de fato, o que existe, né? Não existe uma ciência isenta, né? Essa ciência materialista que acha que não, que a gente só observa os dados. Isso não existe. Isso exatamente se baseia já num pressuposto desse materialismo, que é sim uma religião, né? Uma religião, uma fé irracional na razão que é limitada, é só cada um observar a sua própria razão, a sua própria inteligência para constatar que
sendo limitada, a atividade científica, a atividade da razão vai ser limitada. Então, esse... Se relaciona com o pensamento que preparou a reforma. Exatamente. E é o misticismo também, o misticismo cabalista, etc. Isso mesmo, é uma coisa só, que vai aflorando diversas... Não, é a mesma ideia. É a ideia, né, que o professor Orlando explicava pra gente lá do rio, né, do rio Cárcico, né, que exatamente passa por baixo, depois aflora num certo ponto, vai por baixo, pelo subsolo, aflora num certo ponto. É exatamente isso, é a mesma ideia. Então, né, essa postura, né, ingênua, né, de que a ciência não só quer olhar os dados, etc., não existe, né. Existe a religião de Cristo, que vai exatamente defender, suportar e permitir o desenvolvimento de uma ciência verdadeira, e a religião do homem, que vai buscar, então, nessa atividade científica, né, nessa ciência aí absurda, né, uma explicação para aquilo que ela não quer admitir que tem uma causa. E aí, para concluir, também, então, contemporâneo a tudo isso, é que Leão XIII nos esclarece o que é, né? O que acontece de fato na história, o que explica tudo isso, né? Ele diz aqui, né, desde quando, pela inveja do demônio, miseravelmente se separou de Deus, a quem era devedor do seu chamado à existência e dos dons sobrenaturais, o gênero humano dividiu-se em dois campos inimigos, que não cessam de combater, um pela verdade e pela virtude, o outro por tudo que é contrário à virtude e à verdade. Então, necessariamente, uma ciência verdadeira que busca a verdade, ela tem que ser anteparada, ela tem que ter como base o reconhecimento de que a verdade existe. Bom, com isso eu concluo aqui. Peço desculpa aqui pelos erros históricos aí que eu tenha cometido dentro 14, então, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que eu consiga responder de preferência. Professora, a ideia evolucionista, ela só de fato surgiu com Darwin? Não. Ou havia um proto-evolucionismo Sempre houve. que sustentava? Não, sempre houve, porque a ideia de evolução é necessária para... É a outra maneira de explicar a criação, não existe como. Toda gnose é evolucionista. Então, a ideia de evolução teve presente sempre. Desde Lúcifer teve presente sempre, não tem como. O que Darwin conseguiu fazer foi dar uma cara, uma roupa dentro do modelo mecanicista, né? Em que os indivíduos, então, a partir da seleção natural, ele tem um modelo com uma cara mecanicista, que encaixa bem, que serve bem. No entanto, mesmo dentro desse paradigma mecanicista, você não preenche os pré-requisitos, porque esse modelo não é testável. Mas os indivíduos vão ser as unidades desse modelo, ou atualmente a gente fala dos genes, né? Vão ser as unidades desse modelo, e a seleção natural seria o meio, o mecanismo, né, que movimenta e que promove a mudança ao longo do tempo, né? Mas ele não se aplica, porque você não pode observar. Então, o que a gente tem? A gente tem uma série de dados na natureza, que você, a partindo da premissa evolucionista, que necessariamente abandona qualquer ideia de criação, de ordem, de inteligência, você as interpreta. E sendo, obviamente, todos os seres vivos feitos das mesmas moléculas, né, tendo uma estrutura que deveria remeter a uma inteligência única criadora, né, vai se estabelecer na verdade, uma ancestral comum, né, e não a uma inteligência única ordenadora que usou os elementos parecidos para aquilo que servia para a vida, né. Então, mas a ideia de evolução não é nova, tá? Ela já era defendida, foi sempre defendida dentro do meio místico, sempre sempre teve presente em todas as seitas, porque a ideia da gnose, ela depende da evolução, né, para retornar e sair dessa queda, né, que houve na matéria.
No entanto, a roupagem científica já foi dada previamente, antes do Darwin mesmo, né? Tentar conciliar dados da natureza com a ideia de evolução já tinha, né? Mas não levava esse nome, né? de evolução, levava de transformação, transmutação, que na verdade era muito mais adequado mesmo. Isso. Né? Então, não tem como... porque a ideia errada é achar que existe uma ciência totalmente parcial. Isso não tem. Porque a ciência é praticada por indivíduos, por seres que têm suas posturas. Não existe isso. Né? Isso é uma ideia absolutamente falsa. Tá? Então, é isso. Então, como o que muitos dizem e defendem, é que Darwin deu certinho, porque ele era um fulano certinho, não era bagunceiro, escandaloso, que nem o Huxley, né? Ele fez, então, uma longa observação na natureza, então ele tinha muitos dados, né? Então, ele tinha bastante um perfil para ser associado, né, com essa ideia, né? Mas a sua ideia não é uma novidade, né? E também é interessante pensar até que quando ele publicou o artigo, ele não publicou sozinho, ele publicou com Wallace. E ninguém nem lembra que o Wallace existe, né? Exatamente porque talvez o Wallace não preenchesse esses pré-requisitos de figura de cientista. Ele tinha lá uns envolvimentos com espiritismo, e também estava lá longe, era russo, tem um monte de coisas lá que não ficava muito bonito. Né? Então, aí eles publicam um artigo junto, esse artigo que não tem impacto nenhum, né? E depois para o livro sai só o Darwin e é ele que fica com uma fama e é assim, né? É o santo da biologia, tá? Qualquer um que afronte as suas ideias perde. Se você não concordar, você vai ser expulso do grupo. Vamos começar então, Marina? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. São Bento e São Mauro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.